Mas antigamente, antes da maioria dos fóruns estarem de pé e da Deep Web sequer pensar em existir, nos anos 90 existia um site que cumpriu esse papel, reunindo alguns conteúdos proibidos aqui na superfície, tornando o acesso a coisas ilegais bem fácil. Em 1995, um homem conhecido como Kevin TX criou um site chamado Paranoia.com. Seu principal objetivo era servir como uma plataforma de liberdade de expressão. E eu já ouvi essa história antes. Na página inicial do site contém uma frase que menciona isso: liberdade de pensamento e interesses ecléticos na internet. Abaixo dessa frase continha uma outra sentença: algumas pessoas podem acabar achando certas coisas aqui dentro ofensivas. Bem, foda-se. Parte do meu direito de ser ofensivo é o direito delas de simplesmente seguir em frente. A frase não é exatamente essa, mas basicamente isso que o Kevin quis passar com essa mensagem. Se você assistiu meu vídeo sobre gore, você sabe que nessa época, por volta de 1996, estava tendo uma lei de decência na internet, querendo restringir o acesso à pornografia. Por conta disso, tinha muitas pessoas com essa mesma visão de querer transformar a internet em um lugar 100% livre. E esse era o objetivo do Kevin, transformar o seu site em uma plataforma de liberdade de expressão, permitindo que qualquer pessoa possa hospedar seu próprio espaço online dentro do seu site. O Paranoia.com funcionava em grande parte como uma central, atraindo centenas de usuários durante seu auge que hospedavam ali dentro todos os tipos de páginas estranhas e polêmicas em seus servidores. Existe até uma lista com os sites mais famosos que estavam hospedados dentro de Paranoia. Um site que eu acabei encontrando foi o Adult Play, onde aparentemente era algum desenvolvedor tentando vender um aplicativo para adultos se relacionarem com outras pessoas. No banner tinha uma mulher asiática e um par de peitos, e o preço promocional era de $30. Depois de um texto extenso explicando como funcionava o aplicativo, que pra quem ficou curioso era para ser uma espécie de Tinder sexual mesmo, onde você coloca suas características, suas fotos, depois tem toda a parte de avaliação individual e etc. Eu cheguei até a encontrar uma página de downloads para tentar baixar o aplicativo, mas infelizmente eu não consegui. Eu queria muito ver como era o aplicativo funcionando, e quem sabe eu não encontrava alguém para um date. Mas o Adult Play foi apenas um dos sites que eu encontrei. Dentro de Paranoia tem muita coisa mais problemática que isso, como o Bashful. Basicamente se trata de um lugar voltado para a prostituição. Eles contratam ali garotas no estado de Nevada para se tornarem garotas do job. Tem todo um aglomerado de páginas contando sobre sexo de modo geral, muita coisa voltada a esse mundo de prostituição e tudo mais. Tem muito relato no site, muito relato de mulher principalmente. Tem diversas pesquisas que foram feitas com garotas, páginas e páginas explicando gírias, explicando todo o mercado da prostituição em si, e é tudo estranhamente detalhado. Eu acabei parando em uma lista onde contém algumas garotas contando experiências em diversos países, e até mesmo aqui no Brasil. O mundo de Paranoia.com é vasto e contém alguns dos conteúdos mais aleatórios e bizarros que eu já vi. É uma coletânea, um vislumbre das mentes de completos desconhecidos, um lugar onde é capaz de se encontrar qualquer coisa. Igreja da eutanásia, suicídio, aborto e canibalismo, onde eles ensinam a cozinhar um corpo humano. Esse artigo desta igreja é completamente doentio, onde eles desejam a libertação da Terra, com isso a extinção dos humanos. Muitas vezes eles têm alguns assuntos meio macabro e que chegam a dar um certo medo, relatos e histórias bem pesadas, e outras vezes eles só parecem um bando de maluco, conversando sobre tentar esterilizar todos os seres humanos do planeta. Durante a internet inteira sempre teve os malucos conspiracionistas que defendem ou acreditam em alguma teoria maluca. Navegar por Paranoia.com é uma experiência diferente. Vira e mexe você acaba se deparando com algo absurdo, como o arquivo psicoativo de drogas. Bem-vindo ao arquivo de drogas mais legal da internet, um site que armazena artigos completos sobre diversos tipos de drogas. É basicamente uma Wikipédia, só que o Heisenberg escreveu.
Tem muito relato e muita história falando sobre isso, e até mesmo como é a sensação de usar alguma dessas drogas em específico. Tem algumas paradas meio erradas, por exemplo, como você vai conseguir certos produtos e ainda ensinando a usar e tudo mais, e é até um pouco bizarro parar pra pensar que as pessoas falavam sobre o que queriam tão abertamente na internet antiga. O próprio Kevin, ele tinha uma página própria onde ele colocava seus pensamentos. Apenas para esclarecer, Paranoia.com é administrado sem fins lucrativos. Pessoalmente, forneço todo o equipamento para criar o site e tenho apoiado os custos do sistema com dinheiro e tempo, muitas vezes saindo no prejuízo, porque acredito firmemente na importância de um ambiente como este, e tem sido muito gratificante ver um sonho idealista se tornar realidade. Além do texto, ele deixava alguns sites abaixo, muitos são até meio estranhos ou simplesmente sem sentido, como o site onde mostra quantas pessoas tem vivas no mundo. E eu acho que isso está um pouco desatualizado, pois na página inicial diz que tem 5 bilhões de pessoas no planeta. Outras vezes, ele disponibiliza links totalmente bestas, como a foto de uma stripper. Apesar do site ser meio estranho, o motivo original da criação de Paranoia.com foi nobre. Dá pra notar como o próprio Kevin se sente feliz em ter pessoas utilizando o seu site, e como ele banca tudo isso sozinho. Seja as pessoas utilizando o site para o bem ou para o mal, o princípio de manter a liberdade de expressão ainda estava ali. O site foi tão relevante na sua época que chamou a atenção de grandes mídias de comunicação, como o próprio jornal Austin Chronicle, esse mesmo jornal que futuramente concedeu ao Kevin TX um prêmio de melhor site, que foi decidido através de uma votação que acontecia anualmente. Como nem tudo são flores, com o passar dos anos o site foi ficando obsoleto e por diversos fatores acabou saindo do ar. Nesse meio tempo ele foi salvo várias vezes utilizando o Wayback Machine, que no caso é a única forma de acessar e ver seus conteúdos atualmente. O Kevin até se pronunciou um tempo depois, dizendo que estava com dificuldades de manter tudo, e como eu mencionei, ele tirava tudo do seu próprio bolso, que acabou ocasionando no fim de Paranoia.com. Mas, por algum motivo, o domínio do site ainda se manteve ativo. Apesar do Kevin ter anunciado seu fim, ele ainda se mantinha de pé. Na realidade, ele está ativo até hoje, e você pode pesquisar agora a URL no seu navegador. Não, você não tá vendo errado. É realmente o site da Disney. Por algum motivo, quando pesquisamos Paranoia.com no Google, acabamos sendo redirecionados ao site da Disney. Nesse ponto, as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Não é como se a Disney tivesse produzido algo parecido com isso tudo. A Disney é uma das maiores e mais reconhecidas empresas de entretenimento do mundo, produzindo muito conteúdo para todas as mídias. Seus jogos e desenhos não se comparam às atrocidades que ocorriam ali dentro, mas por algum motivo, essas duas coisas completamente distintas estão completamente interligadas. Há 3 anos atrás, um usuário do Reddit chamado Logical Elephant fez uma postagem no subreddit Internet Mystery, comentando que teria descoberto esse site chamado Paranoia.com e que ele estava diretamente ligado à Disney. A postagem feita pelo Logical teria sido publicada em 2021, e nisso ele comenta como o site era dos anos 90 e existe uma diferença enorme de tempo, desde seu surgimento até alguém acabar o encontrando e comentando sobre. Paranoia.com foi muito polêmica em sua época. Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu tenho pesquisado, mas não consigo encontrar notícias sobre, pois Rotten.com também era daquela época. E tem muito mais informação na internet sobre Rotten.com do que sobre Paranoia. Mas qual a ligação com a Disney? Isso significa que a Disney comprou esse domínio? Rotten.com foi o primeiro site chocante que tivemos na internet. Basicamente foi o que deu início aos conteúdos de gore, e ele foi feito na mesma linha de pensamento do Paranoia.com, buscando ser um bastião de liberdade de expressão. A única diferença é que dentro da internet, a fama de Rotten era colossal. Existe muita informação sobre, muitas pessoas discutindo, e se compararmos isso à Paranoia, é completamente diferente, já que esse site tem pouquíssimo conteúdo online, e é completamente escasso de informação.
Após a primeira postagem do Logical no Reddit, ele apareceu uma semana depois com um link, dizendo que continha uma lista com todos os domínios pertencentes à Disney. No meio de tanta coisa, tinha muito link relacionado às empresas da Disney e chega a ser destoante, no meio de tantas URLs comum, termos esse nome. Com isso, afirmamos 100% que a Disney tem posse sobre isso, descartando a possibilidade de alguma outra pessoa ter adquirido acesso a esse site e tentar prejudicar a empresa. O Logical fez alguns outros comentários na postagem, mas nada realmente relevante. Um tempo depois ele volta a Reddit com uma outra publicação, desta vez ele continha algumas outras informações. Era um site que hospedava páginas criadas por seus usuários gratuitamente. Isso, com a falta de controle da internet em 1995, acabava com posts sobre pedofilia, drogas, prostituição, eutanásia, entre outros assuntos pesados, que junto com outras páginas eram contra a censura na internet. O Logical também disponibiliza alguns sites que ele encontrou enquanto explorava Paranoia.com, como um site sobre fãs da Unabomber. Para quem não sabe, era um terrorista anarquista conhecido por enviar bombas pelo correio em 1996. Ele também mostra a igreja da eutanásia e o site de drogas. De todos os comentários que teve em sua postagem, teve um que tentou achar uma solução para o caso. Gale Gold teoriza o motivo para tudo isso ter ocorrido. No seu comentário, ele diz que muitas empresas acabam comprando domínios para futuros projetos, e que essa compra de domínios é muito comum entre as grandes empresas. Ele também comenta que a Disney em si não tem muitos domínios de outras obras dela, pois eles utilizam empresas de fachadas para a compra. Por exemplo, se a Disney fosse fazer Shrek 5 e tentasse comprar um domínio sobre esse título, isso indicaria que eles estão produzindo um novo filme e seriam extorquidos em relação ao preço. Agora, se o Joãozinho que faz vassouras tentasse comprar esse domínio, o preço seria muito mais baixo. Essa teoria do Gale parece fazer muito sentido, já que naquela lista que a gente viu com todas as URL, tem muito site relacionado à Disney que não tá listado aqui, como o site do Procurando Nemo, que é um site feito para o filme que pertence à Disney e não tá nessa lista. E se a gente voltar um pouco no tempo, já aconteceu um caso que dá ainda mais relevância para essa teoria do Gale, que no caso é a própria data do ocorrido. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, era onde a internet estava mais forte. A demanda por domínios aumentou exponencialmente. Muitas empresas e indivíduos registraram nomes de domínio em massa, e tudo isso porque eles esperavam que isso fosse valorizar com o tempo. Um exemplo foi a pessoa que comprou o domínio da Microsoft, e a própria Microsoft teve que entrar na justiça para disputar legalmente para conseguir de volta. Isso era uma prática muito comum, alguns domínios foram vendidos por milhões, por exemplo, o business.com foi vendido por 7,5 milhões de dólares em 1999. Então não importa para qual lado você olhe, com essa onda de compra e venda que estava acontecendo, muita gente estava torrando dinheiro a rodo. Muita empresa surgiu aí, como a Amazon, o Google e muitos outros nomes de peso. Nada impede a Disney que por volta desse tempo eles tenham comprado o Paranoia.com, apesar de não fazer muito sentido, já que o significado de paranoia é o mesmo tanto aqui quanto lá fora, ainda mais com as coisas que eles produziam na época, não faz muito sentido realmente. É tipo você jogar na Mega Sena, vai que eles conseguem fazer um desenho chamado Paranoia.com que rende muito no futuro. Com essa prática virando muito comum, a bolsa de valores ficou uma loucura, não parando de subir e todo mundo queria uma fatia desse bolo. Muitas empresas compravam sites na esperança de vender em um futuro próximo, mas essa prática logo iria cair por terra, já que um simples bug traria o fim do mundo. O Y2K Bug, aqui no Brasil ficou conhecido como Bug do Milênio, foi algo que causou surtos ao mundo inteiro, abalando principalmente a economia. Pela falta de informação das pessoas, um simples bug poderia causar o fim do mundo. Isso na teoria, né? Quando você junta a tecnologia com um monte de leigo, eles vão pensar isso, não tem muito o que fazer. Os computadores na época liam as datas com apenas 6 dígitos, computadorizando os anos com 2 dígitos. E quanto mais próximo chegava dos anos 2000, as pessoas começaram a se questionar o que iria acontecer com os computadores, já que teoricamente, quando o ano virasse, eles iriam para 00, e assim a máquina poderia ler esse número como 1900, voltando 100 anos no passado em toda a rede de computadores, causando literalmente o caos no mundo inteiro, já que isso afetaria diretamente os bancos, os hospitais e muitos órgãos do
do governo, bagunçando toda a estrutura. Eu tenho um vídeo completo sobre o bug do milênio, é um pouco antigo, mas se você tiver interesse, você pode dar uma olhadinha depois. Esse fato deu uma boa baixada na bolsa de valores, deu uma segurada nas empresas e nas pessoas que estavam torrando dinheiro com hospedagem de sites, e mesmo nessa situação que afetou a economia globalmente, por que a Disney continuaria com Paranoia.com? Faria muito mais sentido eles venderem a maioria dos sites que não tinham relação com eles para ganhar dinheiro e não sair no prejuízo, até porque foi isso que a grande maioria das empresas fizeram. Se a gente for dar uma olhada na lista de maiores sucessos da Disney, muitos dos seus desenhos campeões não têm um site próprio. Aladdin.com não pertence à Disney, Frozen.com não pertence à Disney, Snowwhite.com não pertence à Disney. Por outro lado, algumas outras obras eles têm um domínio, como o filme do Nemo que eu mostrei um tempo atrás. E é muito estranho quando a gente coloca isso lado a lado, porque essa empresa se empenharia tanto em manter Paranoia.com ativo e não tentar conseguir de volta Aladdin.com, ou até mesmo Frozen.com, que teria um impacto muito mais significativo para eles. Se importar com um nome que simplesmente não tem ligação nenhuma com nada relevante da Disney na época, é muito estranho. Esse post do Logical não teve nenhuma relevância na época, poucas pessoas comentaram sobre e não tinha muita gente investigando toda a situação. Uma outra postagem surgiu no Reddit, feita por um rapaz chamado Watahendru, onde ele questionava novamente o redirecionamento do site. Neste post temos 2 comentários e um deles é bem relevante. O primeiro sendo apenas um rapaz explicando como funciona o redirecionamento de links, não trazendo nenhuma informação que vai ajudar a gente diretamente. E no segundo post, um outro jovem que dizia o seguinte: a Disney realizou um filme intitulado Paranoia, então eles compraram o domínio do site e o colocaram para enviar as pessoas para o seu site original. Certo, essa é uma informação realmente útil. Aparentemente, um filme intitulado Paranoia realmente chegou a ser produzido. Em 2013, um filme de suspense foi lançado, dirigido por Robert Luckett. Paranoia é estrelado por Liam Hemsworth, Gary Oldman, Amber Heard e Harrison Ford. E mano, só ator com nome complicado. Aqui no Brasil, o filme ficou conhecido como Conexão Perigosa, que é 10 vezes pior que o nome em inglês. No filme, temos um funcionário novo na empresa que tem que espionar o mentor do seu chefe para garantir a sua vaga. Eu também não entendi essa sinopse. O filme tem uma nota de 5,6 no IMDb, mas a principal questão é que a distribuidora foi a Relative Media, que foi lançada em 2004 e era uma empresa subsidiária da Sony. E a Disney não tem nenhuma ligação com a Sony, são 2 empresas completamente diferentes, apesar do Homem-Aranha ligar as duas ali. Esse simples fato já destrói a teoria daquele usuário do Reddit, deixando a gente apenas com a possível teoria do Gale. Poucas pessoas estavam de fato interessadas em tentar resolver esse caso, que acaba deixando poucos lugares pra gente procurar. Normalmente tem tudo no Reddit, e quando mesmo lá não é possível descobrir informações, só sobra um local. Ao invés de tentar desviar o olhar procurando por pistas ou dicas por fora, é só voltar ao princípio, o site original. Dentro do Wayback Machine, Paranoia foi arquivado um total de 482 vezes. A primeira vez que o site foi registrado foi em 1996, que inclusive foi o mesmo ano de lançamento do Wayback Machine. Por isso, apesar do Paranoia estar funcionando antes dessa data, infelizmente não conseguimos ter acesso à sua versão mais antiga. Dando novamente uma boa olhada por dentro, parecia tudo normal. Durante o ano de 1996 e 1997, de fato não temos tanta relevância no site. Pouquíssimas coisas mudaram e o objetivo ainda era o mesmo. No entanto, em 1998, podemos ver uma mudança significativa. Embora existam apenas 2 arquivos desse período, ao acessar o mais recente, encontramos não o site principal, mas uma mensagem. Este servidor web está prestes a ficar totalmente indisponível. Reduzimos nossa largura de banda e pedimos que evite usar esse servidor. A maioria dos sites terá um link informando o seu novo destino. Essa página se manteve a mesma durante alguns anos. Ninguém poderia acessar a Paranoia por um certo período. Teria sido o fim do site, até que tudo mudou em 2001. Esse ano aconteceu o maior número de salvamentos dentro do Wayback Machine. E estava de cara nova, aconteceu uma mudança completa na sua página inicial.
O novo site lembra bastante o início dos anos 2000, com o texto mal formatado e tinha ali algumas imagens que a gente não consegue ver mais hoje em dia. Analisando o site, vemos que se trata de algo completamente diferente da sua última versão, tendo uma tabela para a carteira de ações e até mesmo uma parte para a previsão de horóscopo. Esta nova versão conta com algumas notícias sobre finanças e algumas notícias do mundo. E além disso tudo, o dono também mudou. O nome se repete durante toda a página: Excite. Claramente o dono desse site não é o Kevin, e sim uma empresa completamente diferente. Os registros dessa versão se mantêm apenas em 2001, já que em 2002 é uma zona completamente morta, não tendo nenhum sinal de vida. E entramos em 2003, com o domínio paranoia.com redirecionando ao site Go, pertencente à Disney. Não conseguimos ter uma transição clara entre a versão de 2001 e 2003. A única resposta que temos é que o site que a Disney comprou foi um bem mais amigável do que sua primeira versão. Apesar de não termos registro de 2002, uma coisa aconteceu nesse ano. A Disney ampliou suas formas de entretenimento, adquiriu várias empresas importantes, aumentando muito sua distribuição de mídia, trazendo novos desenhos, novos jogos, novos filmes e estando presente em todo canto. E com essa expansão, e se a gente pensar que na verdade Paranoia não está diretamente ligada à Disney? Pesquisando no Google, a gente tem acesso a um mapa mostrando todas as empresas afiliadas, e esse mapa é assustador. A Disney é gigante. Ela é dona de tanta empresa que necessariamente existe a possibilidade de Paranoia.com ser de alguma dessas subempresas. Tem muito lugar para procurar. Eu quero dizer, e se Paranoia for apenas um projeto aleatório da Boss Realty, ou algum projeto abandonado da ESPN, ou da Endemol Shine Group, da Fox, ERS, e como o seu vô diria, é como procurar uma agulha no palheiro. Eu sei, não é a melhor expressão para isso. Nesse ponto é bem difícil, principalmente pelo fato disso não ter viralizado tanto, não tivemos pessoas muito engajadas em tentar resolver esse mistério, e provavelmente ficaria assim por anos. Quem conseguiu ligar todos os pontos e procurar toda essa informação foram alguns youtubers gringo. O Nexpo, um youtuber gigante, fez uma investigação a fundo junto de outros youtubers, e com a equipe dele e esses outros youtubers, eles conseguiram achar uma possível solução para todo esse caso, e algo que liga todas as pontas soltas. Live coast to coast, America plays Paranoia. You're playing from satellite cameras in living rooms around the country. You're connected by internet and by telephone. You're all battling one studio contestant. Paranoia. It starts now. Paranoia é um game show que foi ao ar no canal Fox Family, de abril a maio de 2000. Em 23 de julho de 2001, a News Corporation e a Saban anunciaram que a Fox Family World Wild Inc. seria vendida para a The Walt Disney Company por 2,9 bilhões de dólares. A qualidade tá toda estourada. A gente tem alguns vídeos postados no YouTube sobre Paranoia Show. Game show é basicamente esses programas de televisão que você vê por aí. Um programa de televisão com esse nome foi ao ar e, como é de se esperar, era propriedade da Fox Family, uma das 1000 empresas da rede Disney. Aqui no Paranoia temos uma competição envolvendo 4 jogadores, onde um deles fica em um estúdio no programa ao vivo e os outros 3 são participantes online. Trata-se de um quiz contendo algumas perguntas, tendo um total de 10 rodadas valendo dinheiro, onde o jogador presencial disputa com os outros 3 participantes. O prêmio total é de 10 mil dólares e é bem simples. Caso você acerte a pergunta, você avança para a próxima rodada e se errar você perde 1000 dólares. Durante o programa tem algumas interações com os jogadores virtuais que influenciam diretamente no jogo. A proposta de Paranoia é de fato bem diferente. Existia toda uma estratégia por trás, já que você competia contra jogadores do mundo inteiro e o programa incentivava muito a interação com o público. Se você quisesse ser um jogador satélite, no caso um dos que joga em casa e tem que desafiar o convidado, bastava apenas uma ligação ou utilizar o site para ter acesso. Time to jump on and play our game. Pick up the phone toll free 187-PARANOIA and get on and win some money. And you folks on the internet, you log on to paranoia.excite.com and you get to play that way, affect the outcome of the game and win some bucks.
Eu tenho quase certeza que eu reconheço esse nome. Paranoia era um programa aleatório que durou 2 meses, pertencente a uma subsidiária da corporação. Excite é uma empresa multinacional que facilitava várias mídias na internet, chegando a ter um site oficial para você poder jogar Paranoia. Paranoia.com pertence à Disney, por causa de um programa de jogos que foi descartado e esquecido com o tempo. É uma relíquia da história da televisão, lembrada apenas por algumas poucas pessoas que tiveram a oportunidade de assistir. Talvez não tenha sido a coisa mais interessante do mundo essa ligação, mas é a única explicação lógica para tudo isso. Muita gente provavelmente estava esperando que a Disney tivesse alguma ligação com o site original, porém é apenas uma coincidência. Mesmo assim, a existência da primeira versão de Paranoia não foi loucura. Tudo aquilo que estava presente no site chegou a existir. Pessoas frequentavam aquele ambiente. A internet antiga traz um sentimento muitas vezes confuso. É um lugar sombrio e que guarda muitos segredos. Existem muitos outros mistérios perdidos por aí, apenas esperando alguém conseguir encontrar suas peças. Foi exatamente isso que aconteceu com o Mortis.com, o site mais misterioso da internet. Se você gosta dessa estética antiga, eu tenho outro vídeo desbravando esse mundo. Eu sou o Milky, e se você gostou desse vídeo, se inscreve e cogite compartilhar com um amigo. Deu bastante trabalho fazer isso aqui pra vocês. Enfim, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e tchau.